pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rogério, mais um dia aí, né? Chegando aí com uma aula, né? Continuação aí da aula aí, né? Dos conceitos aí. Vamos falar hoje sobre industrialização brasileira. Gente, industrialização brasileira, né? Eu sei que vocês já viram alguma coisa, mas a industrialização brasileira é muito tenso, porque ela passa por um processo de negação até chegar nesse processo de industrialização que conhecemos basicamente. Esse processo de negação, ele ocorre principalmente, galera, por quê? Porque o país ele foi criado sobre a égide de ser um país escravocrata, um país que usa mão de obra escrava, um país onde se iria explorar suas riquezas ao máximo e levá-la para a coroa portuguesa. Como também nada diferente do que a Espanha fez, né, na América Espanhola. Como a maioria das colônias ou grandes colônias de exploração, o Brasil segue esse mesmo ritmo. A formação do Brasil é basicamente uma formação agrária, ele é voltado para a agricultura, para a exportação, né? Tendo em vista que somos um dos maiores exportadores de soja, de milho, de trigo, de cana-de-açúcar, de café do mundo, né? O único problema é que nós exportamos para o mundo inteiro e deixamos a população passando fome, porque não existe uma política no nosso país que controle aí essa venda exagerada dos nossos produtos para fora, né? E muito menos por parte dos grandes agricultores que não querem vender aqui para dentro, eles preferem vender lá para fora que eles ganham muito mais, né? E fica essa missão aí da venda interna aqui dos pequenos produtores que não conseguem aí aguentar essa grande demanda. Mas vamos que vamos aí para o modelo de industrialização, né? Usar slidezinho bonitinho, tá vendo? Uma indústria aí, ó, indústria petroquímica, né? Traço bonito, é formoso, lindo. É o Brasil, né? Vamos fazer o quê? Características da indústria. Analisar o processo de industrialização brasileira, observamos um processo caracterizado como tardio concentrado, espacialmente, né? Concentrado espacialmente, ou seja, concentrado em um local, em uma região. Sabe por que eu falo que foi negacionismo também, gente? Só dando esse gancho. Porque devido à cafeicultura e à cana-de-açúcar, a mão de obra escrava era fundamental, né? No Brasil existiam muito mais negros do que brancos. Brancos era a minoria, né? Então o que acontece? Como é que você iria montar uma indústria se você também não tem compradores, né? Obviamente você começa a pensar, para montar uma indústria eu preciso ter mão de obra livre, né? E aqui não tinha. Então a indústria, isso foi um dos entraves também. A Inglaterra sempre brigou muito nessa questão de liberar a mão de obra escrava no Brasil, tendo em vista a grande quantidade, que seria um forte mercado consumidor, principalmente para os produtos ingleses, né? Que essa não seria nosso objetivo. Nosso objetivo era nós termos a nossa indústria. A industrialização no Brasil foi historicamente tardia ou retardatária. Demorou muito. Enquanto surge a primeira revolução industrial, está lá na Inglaterra, está bombando na Europa, o Brasil está preso aí à escravidão ainda, né? O Brasil vivia sob o regime colonial e escravista. Dessa maneira, as primeiras fábricas só puderam ser abertas com a chegada da família real ao Brasil, né? Vou tirar aqui para vocês poderem ver. E mesmo assim foi uma grande luta, gente. Não foi um negócio muito sadio, não. É um negócio complicado, hein? Foi um negócio aí complicado, mas deu certo. Aos poucos vão se desenvolvendo. Vamos passar. Olha lá. Para fins de estudo, né, fases da industrialização brasileira, o desenvolvimento industrial do Brasil é dividido em 4 fases. 4. De 530 a 808, que é o período colonial, quando as indústrias estavam proibidas. Eu falei do negacionismo. Não vamos botar uma indústria. Não tem por que eu industrializar o Brasil se eu exploro ele. Aqui não tem dinheiro, aqui só tem exploração, né? Então, de 1808, que aí chega a família real, a 930, que como
preende aí a época joanina, né? O primeiro reinado e o segundo reinado, juntamente com a Primeira República, né? Um dos primeiros golpes de estados aí que o Brasil sofreu, né? Que ele redepõe aí Dom Pedro II e toda a sua família, acordam eles de madrugada e fora daqui, foi um golpe militar, hein? Mas vamos que vamos, isso é para outra aula. Surgem as primeiras fábricas, mas o café era o nosso grande produto de exportação. Nós vivíamos ainda do café, vivemos ainda não só do café, como outros gêneros hoje, né, atualmente. Entre 1930 e 56, alguns assinalaram que nestas décadas deu a Revolução Industrial Brasileira. O governo de Vargas passa a ser, o grande formador aí da indústria pesada no Brasil, né? Aquela indústria forte. Eu começo a industrializar os setores, eu começo a chamar, né, indústrias para dentro do nosso território. Até os dias de hoje, 1956 até os dias de hoje, começa com o estímulo à indústria de automóveis por Juscelino Kubitschek, a abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro e a globalização. O que é isso? E é nesse ponto que realmente a indústria chega pesada no Brasil. Por quê? Mesmo já tendo a criação da Vale, da Petrobras, né, da CSN, já estando funcionando, o país ainda não era 100% industrializado. E essa abertura ela vai ocorrer quando? Agora, porque as indústrias chega a Ford, chega a Volkswagen, chega a GM, né? Chega a Fiat, chega a Peugeot, Renault, elas vêm para o Brasil, mas elas vêm para o Brasil por quê? Porque elas são boazinhas? Não, porque elas querem ganhar muito, mas muito dinheiro, e elas ganham. E elas ganham, sabe por quê? Porque o brasileiro tinha mão de obra barata, fracos movimentos sindicais, tá? Isenções fiscais. Claro que isso vai mudando ao longo do tempo. Vamos formando sindicatos fortes. Vamos a partir de 1943, no governo de Vargas, ele cria CLT e uma outra pancada de regras que vai criar a legislação trabalhista no Brasil. E também a gente vai ganhando alguns direitos mais à frente, como o 13º, o PIS, que antigamente não se tinha. E são direitos adquiridos aí pelo povo ao longo da história, pelo trabalhador. E aí o que acontece? Hoje, a indústria, o brasileiro não é mais igual era. Ele continua tendo um forte mercado consumidor, mas ele não tem mais uma mão de obra desqualificada totalmente. Ele não tem uma mão de obra tão barata assim. Então tem muitas empresas que estão saindo do nosso país, né? Principalmente por falta das isenções fiscais também. Mas aí a gente vai ver aí. A primeira fase aí do período colonial. Durante o período colonial, a metrópole portuguesa proibia a manufatura, pois os seus produtos iriam concorrer com os do reino. Com o fortalecimento da economia, a colônia poderia se tornar independente, que não interessava a Portugal. Portugal não queria que o Brasil fosse rico, queria tirar do Brasil o máximo que pudesse, o tanto quanto pudesse, né? Então, por isso, teve essa fase desse negacionismo, né, de não deixar o Brasil abrir essa economia. A segunda fase, aí as primeiras fábricas no Brasil. Em 1808, com a vinda da família real, né, para o Brasil, o príncipe regente Dom João tomou algumas medidas que favoreceram o desenvolvimento industrial, entre elas a extinção da lei que proibia a instalação de indústrias, né, de tecidos na colônia. Não se poderia ter indústria de tecido, porque os tecidos tinham que ser comprados da corte portuguesa. A liberação da importação de matéria-prima para abastecer as fábricas sem a cobrança da taxa de imposto, né? Eles começam aí a ter alguns meios. E também essas medidas não surtiram aí o efeito esperado, pois o mercado interno era muito pequeno, ou seja, a maioria das pessoas era escravizada, escravo não tinha salário, então não tem mercado consumidor. E venhamos e convenhamos, quem gasta dinheiro é o pobre, o rico é muquirana, rico não gasta dinheiro.
rico gasta muito pouco. Ah, professor, mas o rico toma um vinho, mas é uma vez ou outra. Ou então ele está ali, beleza, mas quem movimenta o comércio, que é o setor que mais gera emprego hoje no Brasil, é o pobre que vai na Casa Bahia, é o pobre que vai no Ponto Frio, é o pobre que vai no Ricardo Eletro, é o pobre que vai no supermercado fazer compra. Somos nós, os pobres, nós, eu, você, eu, todo mundo. Nós precisamos de um salário, que ralamos a beça para ganhar um salário miserento aí, que no nosso país não é bom, com a inflação altíssima. Somos nós que sofremos, somos nós que estamos sofrendo, somos nós que gastamos. Por isso que eu falo, o aumento do salário mínimo, a valorização e o poder de compra ao pobre não é perca, é investimento. Porque se você bota o dinheiro na mão do pobre, ele gasta. Ele gasta porque ele quer ter um carro melhor, ele quer ter uma casa melhor, ele quer ter um conforto melhor dentro de casa, ele quer trocar o seu sofá, trocar o computador, troca a televisão. Acabou de comprar a televisão em 60 vezes já na Casa Bahia, ele já vai comprar uma outra maior ainda. Por quê? Porque ele pode pagar, né? Então, quando a gente valoriza o salário, valoriza o trabalhador, a gente também valoriza o mercado, porque o trabalhador, ele que aquece esse mercado. Não são os ricos que aquecem o mercado, é o trabalhador. É o trabalhador, é o operariado que faz o dinheiro circular na nossa economia, galera. Tá? Tenho certeza disso. A industrialização no segundo reinado. Durante o segundo reinado, a principal atividade econômica no Brasil era a cafeicultura. Ao longo do século XIX, os estados e governos estavam ligados à produção de café, onde provinha a riqueza e o poder. Apesar da elite cafeicultora não se interessar pela atividade industrial e ainda criticavam, surgem as primeiras fábricas no Brasil, e essas decidiram produzir produtos de consumo doméstico, como tecido, ferramentas e velas. Era o que movimentava aqui nesse período, né? Uma fábricazinha de vela, um tecidozinho. Não tinha uma coisa tão grandiosa assim. Com a tarifa Alves Brancos, em 1844, aumentaram-se as taxas alfandegárias e os produtos importados deveriam pagar. Com isso surge um ambiente favorável aí para o surgimento das primeiras manufaturas. Produzir aqui, que ficaria mais barato, né? Porque surgem aí algumas leis junto com essa tarifa Alves Brancos, o aumento do imposto de produtos importados, acabava valorizando o produto que era feito aqui, mesmo em pouca quantidade para atender um pequeno mercado, as pessoas já podiam comprar aqui, que era um negócio mais barato. Nessa época também se destacaram as atividades de empreendedoras do Barão de Mauá, que investiu em ferrovias, estaleiros, iluminação pública, bancos, entre outros. Barão de Mauá foi um grande homem, gente. Pesquisem sobre esse cara era um mito. Mito era esse cara. Pra você ter uma ideia, esse cara, para a inauguração da obra da estrada de ferro dele, o cara manda fazer uma pá de ouro com brilhante e pede pro imperador, galera, isso mesmo, pro imperador cavar o primeiro buraco em homenagem à construção da obra. O imperador Dom Pedro II ficou pau da vida, porque isso daí era uma coisa que é como se ele estivesse rebaixando o imperador, falando assim, eu não preciso de você. Cara, o imperador ficou pau da vida. Esse cara fez isso com o imperador, cara. Sabe que depois disso o imperador começou a minar o cara, né? Começou a criar problemas, implicar, mas pô, o cara também mexeu com o imperador, galera. Poxa vida. É terrível, né? Ao mesmo tempo, o país começa a receber aí novidades tecnológicas. Chega a eletricidade, o bonde com tração animal, né? O bondinho que o animal puxa, né? Coitado dele. Isso é um montão de gente. O telefone, que foi instalado primeiro aonde? No imperador, né? Lá no Palácio, na casa de Dom Pedro, né? Mas isso daí segue a vida, né? Só os ricos tinham. Fatores aí da industrialização no Brasil. Vamos ver isso daí agora. Vários fatores contribuíram para esse processo de industrialização no Brasil. No começo do século XX, a exportação do café gerou lucros que permitiam aí um investimento na indústria. Os imigrantes estrangeiros traziam consigo as técnicas de fabricação de diversos produtos, principalmente de tecidos, tá? A formação de uma classe média urbana consumidora, a passagem de uma sociedade agrária para uma sociedade urbano-industrial.
que muda aí a paisagem de algumas cidades brasileiras, principalmente as capitais Rio de Janeiro e São Paulo, né, que começam a se transformar aí, né, passam para essa industrialização mais pesada. Durante a Primeira República, de 99 a 1930, verificamos a instalação de tecelagens, montadoras de automóveis, fábricas de calçados, alimentos, produtos de higiene e limpeza como sabão. As condições de trabalho eram duras jornadas de 14 horas, 6 dias por semana e o salário baixo. 6 dias é até pouco. Às vezes eram 7 dias por semana, 16 horas de trabalho, salário baixíssimo, não se existia uma regra de salário. Ou seja, o industrial, o patrão, pagava quanto queria. Tá? Também temos aí, e só vai mudar isso com Getúlio Vargas, que cria aí o salário mínimo. Também a Primeira Guerra Mundial, em 1914 e 18, impulsionou a industrialização no Brasil. Com o conflito, era inviável importar produtos manufaturados da Europa e dos Estados Unidos. E muitos artigos eram substituídos pela fabricação local. No entanto, o grande impulso industrial no Brasil só ocorreria após a crise do café de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. Por que acontece isso? Porque os cafeicultores brasileiros não queriam mudar, eles investiam. Quando quebrou a Bolsa, os que tinham dinheiro para mudar, mudaram. Os que não tinham, quebraram. Muitos se suicidaram, outros se mataram, e tudo porque cresceram aí, venderam demais, plantaram demais e não conseguiram vender aí a safra histórica que houve nesse período aí. A industrialização aí no governo Vargas. Primeiro governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 45, foi decisivo para a industrialização brasileira. O governo de Getúlio Vargas, o Estado passa a investir e abrir empresas públicas. Ele privilegia a indústria pesada, ou seja, aquela que transforma a matéria-prima e fabrica bens de grande porte, maquinários, aquela que transforma lá o minério em ferro, em aço. Tá? Com o contexto exterior também ajudou, pois era complicado importar máquinas no momento em que os países europeus se preparavam para uma guerra. Curiosamente, a Alemanha nazista tornou-se compradora do algodão brasileiro para vestir seus soldados, os uniformes, Para instalar aí a indústria pesada, era preciso financiamento. E isso só foi possível graças ao empréstimo obtido aí junto aos Estados Unidos. Assim foi construída a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, também conhecida como CSN, em Volta Redonda, por isso que Volta Redonda ganha o nome de Cidade do Aço. E este acordo se deu na época quando o Brasil foi lutar junto aos americanos na Segunda Guerra Mundial. Foi quase uma troca, também, mas tem outras histórias por causa disso. Outras indústrias de base no período são a Companhia Vale do Rio Doce, 1942, para extração de minério de ferro, e a Fábrica Nacional de Motores, a FNM, em 1942. Quanto à mão de obra empregada nas fábricas, observamos o crescimento de operários, vindo do Nordeste brasileiro. Vinha gente de todo lugar, todo mundo queria sair do sofrimento e vir trabalhar na indústria. A indústria era crescente, estava crescendo, oferecia trabalho digno. Na quarta fase, o governo JK até os dias atuais, com a chegada de Juscelino Kubitschek à presidência, observa-se o crescimento da indústria de bens intermediários. O que é isso? Um exemplo, atualmente, geladeira, fogão, linha branca em geral, carros, JK privilegiou a indústria automobilística, em detrimento do transporte ferroviário, e a fabricação de autopeças conheceu um grande impulso. Para isso, abriu a economia brasileira ao capital estrangeiro. Igualmente, verifica-se aí um incremento industrial automobilístico em São Paulo, no ABCD paulista. ABCD porque é Santo André, São Bernardo, B, São Caetano, C e Diadema. A construção de Brasília também garantiu aí o fenômeno da indústria nacional, pois era preciso muito material para levantar a nova capital. A ditadura militar também aí no Brasil
Com o golpe de 64, houve a instalação de uma ditadura militar em caráter autoritário nacionalista no Brasil. O Estado volta a aparecer como um grande investidor e realiza obras de grande porte, como a usina hidrelétrica de Itaipu, a rodovia transamazônica, que por sinal não acabou até hoje, a ponte Rio-Niterói. Os gastos com esses empreendimentos, no entanto, aumentam a dívida externa e provocam uma inflação descontrolada no país. Por que será? Você estava gastando demais. Uma grande corrupção acontecia aí nesse período. Deixa eu tirar aqui para vocês poderem ver. O governo militar, muitos pensam que não, mas foi um governo extremamente corrupto. O desvio de dinheiro nesse período era muito grande aí entre os próprios militares. Então, galera, não são tudo as mil maravilhas, na industrialização. A industrialização e o neoliberalismo. O neoliberalismo é essa política do Estado mínimo, o Estado não se intrometer. Vamos lembrar que vivemos num país que precisa do assistencialismo, muita gente na miséria, passando necessidade. Então é muito difícil você acabar com o assistencialismo aqui. Galera, estão entendendo até aqui? Está muito acelerado? Está muito legal? Como é que tá? Conta aí, deixa um comentário, deixa o likezinho lá no vídeo, vamos que vamos. O professor faz mais, professor, não entendi, faz outro, faço, sem problema, deixa a mensagem. A eleição de Collor de Mello em 1989 e os 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso significam a implantação do neoliberalismo no Brasil. Desta forma, as estatais são privatizadas, a economia abre o capital estrangeiro na maior parte dos setores e os trabalhadores veem seu direito diminuírem. Até porque muitos empregos estatais você acaba tendo muito direito adquirido. Mas você também tem a CLT que dá um suporte ao trabalhador. Acompanhando aí a tendência mundial, a atividade industrial no Brasil decresce e desponta no setor de serviços, tendência que segue até o século XXI. Terceiro setor, que é o call center, o comércio em geral, que é o que faz esse atendimento aí. Só um resumão aí dos motivos aí para o atraso industrial brasileiro, O histórico de colônia, pacto colonial, impossibilidade de modernização, economia agroexportadora, economia baseada nos produtos agrícolas, cana, borracha, drogas do sertão, charques e café. Não era drogas que vendiam no sertão nordestino não, tá, gente? Eram eram os temperos, Eram esses produtos que usavam-se para tempero, que vendiam lá, que era muito bom. Chamavam de drogas do sertão. Charque é carne, tá? Carne seca. A elite agrícola, política de manutenção da hegemonia do poder agrícola, hegemonia da agricultura, vai industrializar ou vou perder? Eu prefiro escravo. Era assim que eles pensavam. Queriam que o país crescesse, até porque para eles não interessava, eles estavam sempre na corte, eles viviam mais na Europa do que aqui. A mão de obra escrava, a ausência de um mercado consumidor, mão de obra qualificada para o trabalhador industrial. Só tinha escravo, então não tinha mercado consumidor. Escravo não tinha dinheiro, não se tinha uma mão de obra própria para você jogar na indústria. Como é que você vai botar uma pessoa dessa na indústria? Vai causar muitos acidentes, prejuízo total. O passado de colonização brasileira, submetido às políticas do Pacto Colonial imposto pela metrópole. Pacto Colonial é aquele no qual a sua colônia só pode fazer comércio com sua respectiva metrópole. Era assim que funcionava. Ou seja, o Brasil só poderia realizar negócio com Portugal. Imposto aí pela metrópole gerou a impossibilidade também de modernização. Somando a esse fator aí, uma economia que sempre foi baseada em gêneros agrícolas, constituindo assim uma elite econômica e política que não almejava a industrialização do país. Como eu sempre falei, isso causou um sério atraso aí no nosso país, o país ser isso, mas infelizmente fomos feitos para isso, teoricamente. Uma prova disso foi a manutenção da mão de obra escrava até 1888, na qual a família real brasileira, que não tinha escravos, ela era abolicionista e ela pleiteava a abolição da escravatura sempre no Congresso, que não autorizava, não era o rei, era o Congresso. Aí teve que ir na marra com a dissolução da princesa Isabel, com a medida provisória dela, que também gerava aí um empecilho à modernização, já que limitava o mercado consumidor brasileiro, porque
Você não tem, como é que vai crescer o mercado? O mercado não cresce. E indústria sem comprador não funciona. O café, que é a base da industrialização brasileira, né? O produto é altamente valorizado no mercado internacional, excelentes condições para plantio, manutenção da ordem social vigente, né? Os cafeicultores, organização aí das propriedades semelhantes às da cana-de-açúcar, grandes propriedades monocultoras e inicialmente com mão de obra escrava. Tá? Então, olha aí, Deus para se juntar a grana, né, para daqui a pouco poder abrir lá. É possível relacionar a expansão da atividade cafeeira na paisagem brasileira como consequência da Revolução Industrial, a partir do momento em que os trabalhos na fábrica passou a exigir cada vez mais o uso de estimulantes, né, tornando aí o café o produto economicamente atraente. Todo mundo tomava café para ficar ligadaço na fábrica, né, trabalhando, ó, passa um café, o bombadão, toma de café, começava a dar moleza, toma de café, que o café dava energia, né, deixava o pessoal ativo, trabalhava, né, e o trabalho rendia muito mais. O café, a base da industrialização. Primeiro ciclo, né, ele passa pelo Vale do Paraíba, mão de obra escrava, vai caminhando para o Oeste Paulista, até ter mão de obra escrava, clima favorável e depois começar a utilizar aí mão de obra livre. Aí temos um mapa onde conta aí as estradas de ferro, né, as plantações de café e o porto, né, o Porto de Ibiriçá. É um porto fluvial, porto de rio, o porto de Taboado também. Era o que isso? Era para onde esse café era escoado, né? Isso em amarelo aí eram as áreas que eram plantadas e essas linhas eram as estradas de ferro, né? No quais se levava aí os produtos até os portos ou o mais próximo dos portos possíveis para escoar a mercadoria. Aqui temos aí povoamentos e ferrovias também em São Paulo. Tá? E vamos para o café, novamente a base da industrialização. A atividade cafeicultora cria bases para o processo industrial brasileiro. Criou essa base porque começou a utilizar mão de obra assalariada, né? Mão de obra livre, potencialmente qualificada, que eram os europeus, que já tinham uma noção do que era a indústria. Criação de um mercado consumidor, que se eu tenho mão de obra assalariada que recebe, ela gasta. Estimulou o crescimento urbano e a formação de uma classe média urbana. Lembra que eu falei, quem gasta dinheiro é o pobre? O rico não gastava, o rico só quer o acúmulo de bens, só explorar. Quem gasta é o pobre. O acúmulo de capitais, juntar esse dinheiro, excelente infraestrutura de transporte com a rede ferroviária e alguns estratos, e fatores aí também as empresas de maioria concentradas na região sudeste. Aqui temos aí um mapinha, né, com os ciclos borracha, cana, café e charque, caracterizado aí por uma distribuição espacial padrão do arquipélago, também chamado aí de padrão desarticulado ou ilhotas econômicas. Era caracterizado aí pela reduzida ou inexistente articulação econômica entre as regiões brasileiras. Tá? Aí agora, olha só, isso aqui é muito importante. A crise de 1929 foi o boom, né? Foi o grande boom para isso. A crise de 29 abalou aí a economia capitalista, abalou o comércio mundial, atingiu em cheio a economia, principalmente agrícola brasileira. Por que isso? Porque o Brasil vendia muito café por norte-americanos. Eles tomavam praticamente toda a nossa produção de café. E com isso, gente, o que aconteceu? Por eles estarem consumindo praticamente toda a nossa produção de café, os cafeicultores brasileiros plantavam cada vez mais para suprir as exigências do mercado, né? E como na safra anterior foi recorde, eles plantaram muito para de 1929, mas não contavam com a quebra da Bolsa de Nova York, que aí quebrou, os Estados Unidos deixa de comprar nosso café, ficamos com café nos silos. Os cafeicultores não pretendem vender, como até hoje não vendem, não dão preferência para vender para o mercado interno. O que eles fizeram? Né, obrigaram o governo a comprar uma boa parte da safra e tacar fogo, queimar. Né, queimaram as safras. Outros que tinham algum dinheiro guardado nesse período é o que a gente vai ver aí que vai acelerar essa industrialização.
A quebra da Bolsa de New York significou aí a crise na atividade cafeicultora, lançando aí a economia brasileira a uma profunda crise. A crise do café vai significar a busca por uma nova atividade que venha fortalecer a economia nacional. Aí quem entra através de um golpe, né, que eles falam que foi um golpe de uma eleição, entra Getúlio Vargas e dá início a uma nova era política no Brasil. O primeiro momento, o fim da era do café com leite, o primeiro momento em que de fato caracterizou a implantação de uma indústria de base nacional, deu com a Revolução de 30. E esse processo teve como base o discurso nacionalista do Estado, então chefiado pela figura de Vargas, que priorizava a implantação de uma indústria de base no país para que posteriormente pudesse consolidar uma indústria de bens de consumo. Vargas sabia que industrializando o país cresceria economicamente e se tornaria uma grande potência mundial, gente. Vamos ver aí alguns tipos de indústrias. Indústrias de base, é responsável aí pela transformação da matéria bruta em elaborada. Exemplo, petróleo, metalurgia, siderurgia. Temos a indústria de bens intermediários, que são responsáveis pela produção de máquinas, de equipamentos que serão utilizados nos diversos segmentos. Mecânica, peças aí para carros, motores, entre outros. E a indústria de bens de consumo, que tem sua produção direcionada para o mercado consumidor, ou seja, para a população em geral. São divididas em indústria de bens duráveis e bens não duráveis. Bens não duráveis é roupa. Bens duráveis é aqueles que são feitos para durar muito tempo. Nós temos os carros, nós temos a linha branca, móveis, televisão em geral, E a não duráveis são aquilo que acaba muito rápido. São peças que você tem que trocar de vez em quando. Roupa, algum tipo de alimento, a indústria alimentícia, entre outras coisas aí que a indústria vem chegando ao Brasil. A indústria de base. Após as negociações em 1941, Vargas conseguiu tecnologia e financiamento dos Estados Unidos para a consolidação da indústria, construção aí da indústria siderúrgica nacional, CSN, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que foi um marco importante para a industrialização do Brasil. Também a criação da Vale do Rio Doce em 1942 para explorar e exportar minérios de ferro em Minas Gerais. E na década de 50, a escassez de energia elétrica e a baixa produção de petróleo, a rede de transporte e comunicação deficiente, sérios obstáculos ao desenvolvimento industrial. Para enfrentar aí, pelo menos parcialmente, esses problemas, o novo governo inaugurou em 1951 a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que foi a usina aí de Paulo Afonso, E em 1953 o Petróleo Brasileiro S.A., também conhecido por vocês como Petrobras, que o nome da empresa não é Petrobras, é Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras é um nome fantasia, que o nome jurídico é Petróleo Brasileiro S.A. E foi fundado em 1953. Beleza, galera? Olha só, vamos entrar num período chamado de substituição de importações. Isso ocorreu aí nessa crise de 1929. No Brasil, após a crise, a política de substituição de importação foi implementada com o objetivo de desenvolver a manufatura. O que era isso? Era substituir os produtos que vinham de fora, não podiam vir, não estavam vindo, ou então se cobrou imposto para taxar para eles não virem. E isso valorizava o mercado interno. Então a gente faz o quê? Não veio de fora, mas a gente produz aqui dentro. Isso também servia para reduzir a dependência da indústria de fora. O padrão aí espacial da economia brasileira, o centro-periferia, o Parque Industrial São Paulo e Rio de Janeiro, começou o quê? Todo mundo vinha na nossa direção. Todo mundo vinha para o Sudeste a fim de encontrar um emprego dos sonhos. Ok? Beleza, galera? Até aí tudo bem? Qualquer coisa, perguntem. Deixa um recado. Em 1º de maio de 1943, olha lá o que o cara fez. Valorizou o trabalhador. O industrial ficou como? Pau da vida.
Presidente, então, Getúlio Vargas decretou a consolidação das leis trabalhistas, da CLT, né, uma vasta legislação, né, trabalhista aí, a legislação ali saiu errado, desculpe-me, irei corrigir, né, trabalhista, vou até corrigir agora, peraí, aí não dá, agora que não dá que eu estou gravando, desculpe, mas ficou erro aí, desculpe. Legislação trabalhista que conferiu ao presidente um grande prestígio popular, fortalecendo sua imagem de protetor da classe trabalhadora. Contrato de trabalho presente na carteira de trabalho, carga horária máxima de 8 horas, férias, 13º, descanso remunerado, férias de novo ali, né? Férias ali repetido, aposentadoria e melhores condições de trabalho. O 13º, na realidade, ele vem com essa garantia, esses direitos adquiridos aí com a Constituição. A gente só vai ter o 13º já bem mais para frente, tá? Junto com ele o PIS também. Impactos aí agora, olha só, da industrialização. Concentração do processo industrial na região sudeste. A industrialização era muito boa, mas ela também causa alguns problemas, né? A industrialização nessas duas principais, Rio e São Paulo. Você teve aí um aumento do fluxo populacional, distinção entre classes sociais, né, o rico, o pobre, o operariado, o dono do meio de produção, distinção de bairros, bairro industrial, bairro de alojamento, entre outros tipos de bairros aí que são feitos aí, né, bairros operários, né, bairros industriais, bairros operários, bairros mais nobres, né, onde está lá o trabalhador, a classe média alta e baixa, ampliação dos problemas ambientais devido à poluição, muitos problemas urbanos também, com falta de saneamento básico, entre outros problemas aí que surgem aí com a industrialização, que ela chega tardia, mas ela traz muito problema também. No final do século XIX, o fraco desempenho no setor industrial, a produção cafeeira era fonte forte de riqueza nacional. Processo de industrialização 100 anos após a Revolução Industrial, o impulso industrial e o modelo de industrialização, que é a substituição de importação que vem para o Brasil. Gente. A ditadura militar também, em 1964 a 85, crescente entrada de empresa, vem muita empresa para o Brasil. Estímulo também ao consumo da classe média, passando crédito, né? Quando você estimula o pobre gasta e a economia cresce. Investimento em obras que custaram empréstimos. Na década de 90, o milagre brasileiro, que o regime militar passava para o mundo, que aqui estava bem, mas a população passando perrengue. A década de 90 é chamada de 80 de década perdida por causa da inflação, que era altíssima, e o fim aí do regime militar também. Tá? Aí nós temos aí a distribuição industrial brasileira, vê que a concentração está aí entre Rio de Janeiro e São Paulo, não esquecendo em outros lugares, né? Temos aqui também um negocinho explicando aqui uma tabelinha, né? Os tipos de indústria e os exemplos. Exemplo aqui, ó, indústria de bens e produção ou base, né? Transformação de matérias-primas. Nós temos lá químicas, que é os pesticidas, fertilizantes, fibras, cimento, refinaria, querosene, óleo diesel, lubrificante e gasolina, siderurgia, ferro, coque, aço, né? E a celulose aí, que é do papel. Também temos a indústria de bens intermediários, né? Que nós vamos ver aí a produção de máquinas, equipamentos, né? Mecânica, motores, né? E peças para esses elementos, essas fábricas. E a indústria de bens de consumo, fabricação que são consumidos pela população, está dividida em bens de consumo duráveis e não duráveis, né? Bens de consumo duráveis, eletrodomésticos, geladeira, televisores, televisão, DVD, ar, né? Automobilística, moveleira, que ninguém compra um móvel para se perder daqui a um mês. Bens de consumo não durável, têxtil, alimentício e cosméticos, né? São coisas que nós compramos e usamos. Bom estudo aí, galera. Grande abraço a todos, tá? Dúvida, pergunta, questionamento, pergunta aí. Nos veremos aí na próxima, tá ok? Grande abraço. Deixa seu comentário caso não tenha entendido. Qualquer coisa o professor faz um novo vídeo aí para vocês. Valeu, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.